Naquela época não se comemorava o Halloween. Não por aqui. Mas na noite de 31 de outubro de 1988 aconteceram coisas muito estranhas na Avenida L. Tão horrendas a ponto de ter sido batizada pelos garotos da rua como a Noite da Bruxa Solta. A L, naquela época, tinha a parte asfaltada que começava ao fim da rua Quixadá Felício e terminava com uma descida que virava uma curva para a Avenida Benu Marcondes. Daí em diante ela continuava sem asfalto até uma fábrica antiga e abandonada. Era uma avenida curta, porém, com muita história para contar. Era segunda-feira, início de semana. Durante o dia todos estavam ocupados. As crianças nas aulas, tarefas de casa, estudar para provas e coisas do tipo. Os adultos com seus trabalhos, deveres do lar, coisa e tal. À noite, os meninos sempre se reuniam ou para conversar, falar sobre o filme que iria passar na tela quente mais tarde, que naquele dia iria exibir o filme Dublê de Corpo de 1984, ou jogar travinha na pista. Escolheram a travinha. Travinha nada mais era do que jogar futebol na pista com duas traves pequenas, feitas de madeira, ou com as chinelas, e duas equipes de 3 pessoas cada, e quem não fosse escolhido logo de cara, ficava no time de fora. A bola era uma dente de leite, murcha, por causa disso, era pequena e pesada. O time que marcasse 2 gols primeiro, vencia e permanecia em campo, enquanto que o perdedor saía para dar lugar aos que estavam esperando. Os jogos sempre eram acirrados. De vez em quando, Leon voltava para casa com os óculos quebrados. Aí já sabe, a chinela virava uma soprano. O jogo se desenrolava como sempre, muita reclamação entre os companheiros, regadas a muitos palavrões e uma competitividade altíssima. Leon estava sentado no meio-fio esperando para ver quem iria sair, quando olhou para a floresta escura e se sobressaltou com o que viu. Uma onda gelada subiu sua espinha, acelerou seu coração e deixou um buraco no estômago, quando viu 2 pontinhos verdes mirando quase que imperceptíveis no escuro da noite em meio ao mato alto. Um som estranho invadiu sua mente, como se tivessem centenas de pessoas respirando, sussurrando e gemendo baixo ao mesmo tempo e em todas as direções. Ele se levantou, mas assim que ficou ereto, sentiu uma vertigem atingir-lhe em cheio, cambaleou e apoiou-se no colega que estava ao seu lado para não cair. Neste mesmo instante, todos ouviram um barulho de motor de carro sendo forçado vindo da subida da avenida. O jogo estava parado, todos esperando um lateral ser cobrado. Quando os garotos olharam em direção à fábrica antiga, nada viram de início, mas logo despontaram os faróis de uma Brasília marrom que estava em altíssima velocidade e não tinha intenção nenhuma de diminuí-la. Foram cerca de 2 segundos de inércia da incredulidade, e em seguida um pânico generalizado tomou conta do lugar, com cada um correndo em uma direção diferente para sair da rota do carro. Leon, que estava zonzo e apoiado em Adriano, ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. O carro já tinha atingido a primeira travinha, fazendo um estrondo enorme, o som da madeira amassando o metal. O cheiro de pneu queimado e gasolina velha ficou no ar, o que deixou toda a situação mais bizarra ainda. Logo em seguida, a Brasília estava se aproximando mais do meio-fio onde eles estavam e foi aí que Adriano, segurando Leon pela camisa, deu um pulo para a calçada ao mesmo tempo em que puxava o amigo. Ao passar pelos garotos,
O veículo voltou ao centro da pista, atingindo a segunda travinha e fazendo um novo estrondo. Na sequência, continuou em disparada até desaparecer ao entrar na rua Quixadá Felício. Todos ficaram muito nervosos. Poucos segundos após o carro sumir, mães e pais surgiram correndo de dentro das casas, preocupados com suas crias, querendo saber que diabos foi tudo aquilo. Com os nervos abalados, ninguém conseguiu explicar com precisão. Durante vários minutos, uma pequena multidão ficou fazendo aquele burburinho clássico na calçada em frente à casa de Mábio, discutindo teorias, uns querendo chamar a polícia, outros querendo formar uma espécie de grupo e ir atrás do carro. Mas no fim, o que aconteceu foi que cada um voltou para suas casas enxotando suas crias para dentro. Alguns dos meninos pediram, quase chorando, para não entrar ainda, e só conseguiram ficar depois de jurarem de pés juntos que iriam ficar na calçada só conversando. Nada de ir para o meio da pista. E assim foi feito. Os adultos se retiraram e os infantes se sentaram na calçada e continuaram com as teorias mais loucas sobre o que tinha sido aquilo. Do nada, Damião se levantou e saiu em direção à avenida falando que ia tirar os restos das madeiras das travinhas do meio da pista. Logo, algo diferente aconteceu. Sua marcha mudou, os pés estavam se arrastando no asfalto, a cabeça pendeu para a esquerda, no canto da boca começou a escorrer uma gosma escura, os braços ficaram moles, caídos ao lado do corpo. Parecia que estava sofrendo um ataque epilético sem parar de andar. Ele estava andando em círculos para o lado em que a cabeça pendia e quando seu rosto se voltou para os garotos, eles viram que seus olhos estavam totalmente revirados, mostrando apenas a parte branca. Joanes, que era irmão de Damião, ao ver aquilo, deu um grito, tentou se levantar e correr até o irmão. Porém, com o nervosismo tropeçou nos próprios pés e caiu de cara no chão. O sangue logo jorrou pelo nariz. Enquanto isso, Damião, parecendo um zumbi, mudou de direção e estava indo no rumo da floresta. O problema era que antes, tinha a cerca de arame farpado. Ao ver tudo aquilo acontecendo, ao mesmo tempo, Leon se levantou. E, enquanto corria em direção a Damião, gritou para que Adriano fosse ajudar Joanes. Ao se aproximar do garoto zumbi, Leon percebeu que ele estava balbuciando algo, baixinho. Sua voz estava seca, grave, gélida. Parecia que duas pessoas estavam falando a mesma coisa ao mesmo tempo e sem pausa para respirar. Dizia repetidamente: Sua alma. Era isso que ele dizia. De imediato veio em sua mente aquela voz medonha vinda de um pesadelo. O medo tomou conta de Leon. Ele quase entrou em pânico. Mas ao ver o estado em que o amigo estava, conseguiu se controlar. Pegou-o pelo braço e o conduziu até a calçada, para perto dos outros. De repente, o menino, que parecia um zumbi balbuciando algo sobre a alma de alguém, começou a falar normalmente que iria tentar refazer as travinhas com o que restou das madeiras. Então, ele parou de falar subitamente ao perceber que não estava onde achava que deveria estar e ver todos olhando para ele com uma cara de assombro, inclusive o irmão, que estava com o nariz sangrando. Enquanto eles estavam tentando explicar para Damião o que acabara de acontecer, um grito ecoa do nada,
tão horrendo, tão desesperado, cheio de medo e agonia, que um dos meninos também gritou com o susto. Enquanto outro soltou um puta que pariu lento e pausado, olhando para a pista e apontando para mais uma cena grotesca que estava acontecendo naquela noite. O tio de Flaviano estava correndo pela Avenida L, só de cueca, gritando e chorando, em direção à cerca de arame farpado. Ele simplesmente se arremessou nela, e ali ficou preso, todo enroscado, em uma posição inimaginável. O som da sua carne ao encontrar as farpas fez todos gelar o sangue. Ao ver seu tio todo estropiado na cerca, Flaviano logo sai correndo gritando por ele e chorando. Todos foram atrás. O homem estava enrolado na cerca de uma forma tão assustadora que aparentemente não dava para tirá-lo só puxando. Provavelmente teriam que cortá-la. Seu sangue, escuro e denso, gotejava no mato ralo. Aquele cheiro metálico de sangue fresco aumentou ainda mais a tensão do ambiente. Apesar disso, o homem parecia não sentir dor. Com os olhos vidrados de horror, ele apenas choramingava coisas sem sentido, falando baixinho sobre almas, mundos, dores, sofrimentos. Flaviano, ao ver seu tio naquele estado, ficou em choque. Foi trabalhoso tirar o homem de lá, mas com a ajuda do pai de Flaviano e outros adultos que saíram de casa por causa da gritaria, ele foi desenroscado e levado ao hospital. Flaviano foi para casa, bastante abalado. Damião e Joanes, com o nariz sangrando, também. Um pequeno grupo de meninos ainda ficou pela calçada tagarelando sem parar sobre tudo que já tinha acontecido até ali. A bruxa tá solta hoje na Avenida L, meu irmão. Disse um deles. Somente Leon estava calado, distante, não prestava atenção no que os outros garotos estavam falando. Só pensava nas luzinhas verdes que viu mais cedo na mata, e nas coisas que Damião e o tio de Flaviano falavam. Isso só pode ser coisa dele. Fazia tempo que ele não aparecia. Esse filho da puta não vai me deixar em paz. Argumentava consigo mesmo enquanto uma cena simples, despretensiosa, se desenrolava bem na frente dos meninos sem eles perceberem. Dois rapazes, de caras bem feias, e uma mocinha, estavam passando na pista e de repente viraram em direção à floresta. Passaram pela cerca de arame farpado e sem demora desapareceram no escuro da mata. Leon viu aquilo, mas não deu atenção. Pouco tempo depois, uma senhora, de vestido longo, cabelos desajeitados, rosto sofrido, apareceu acompanhada de dois policiais, perguntando à turma se eles teriam visto uma menina, magra, pele clara, cabelos longos e escuros, rosto afilado, passando por ali. Era a mesma que Leon tinha visto há pouco com os dois mal encarados entrando na floresta. Ele falou o que viu e o trio então, sem demora, seguiu na mesma direção. Então, um dos garotos teve uma ideia de merda. Ei, doido, bora atrás deles pra ver os homens sentando cacete naqueles dois. Leon não queria ir. Ainda tinha na mente os olhos verdes doentios no escuro da floresta. A essa altura seu corpo já estava tremendo de medo. Mas, para não passar por covarde, acabou acompanhando a trupe. Estava muito escuro na mata. Os meninos andavam devagar, quase que colados uns nos outros, sussurrando entre eles, tentando descobrir para que lado a mulher e os policiais tinham ido.
Eles já estavam bem dentro da floresta, quando, subitamente, gritos rasgaram pela mata escura, tão horrendos que todos paralisaram ao mesmo tempo. Entre os gritos, algo se destacou. Uma espécie de grunhido fantasmagórico, como que alguma coisa grande e sobrenatural estivesse prestes a atacar. Logo em seguida vieram estampidos de tiros. A essa altura as pernas de Leon pareciam dois mulambos de tão trêmulas que estavam. Ninguém se mexeu. Parecia que não respiravam. Subitamente, uma movimentação na mata foi se aproximando junto com um som estranho, como se tivesse uma manada de animais se aproximando rápido. Nem deu tempo de dizer alguma coisa. Os policiais, um praticamente arrastando a senhora pelo braço, os dois mal encarados e a mocinha, passaram correndo pelo grupo de meninos xeretas. Na confusão, o policial que vinha na frente esbarrou em Leon, derrubando-o no chão. Mas aquele nem parou para nada, enquanto o menino ficou sentado no mato, atordoado pela pancada. Logo atrás do grupo de corredores, algo imensamente desproporcional os perseguia. A movimentação que aquilo causava no mato era colossal. Um odor pútrido tomou conta do ar, que ficou denso, difícil de respirar. A temperatura despencou inesperadamente. Fumaça começou a sair da respiração dos meninos. A floresta se calou. Sussurros malignos flutuavam na mente de todos ali. Uma sensação de que a própria noite estava viva e prestes a devorá-los. Ao longe eles viram uma escuridão, mais negra que a própria noite, tão espessa e opaca, que, ao olhar, dava uma sensação de desalento, um vazio eterno, se aproximando. E lá estavam eles, os olhos que carregavam os infernos verdes, doentios e infinitos. Nessa hora, Adriano conseguiu berrar: Corre! Todos saíram correndo. Dava para ouvir o choramingo de medo de alguém. No escuro da floresta, eles não sabiam para onde estavam indo. Só corriam. Ninguém pensou, ninguém olhou para trás. Apenas correram. Só seguiram o instinto e correram desesperadamente para qualquer lugar. O som das respirações ofegantes se destacava. O mato chicoteava seus rostos. Espinhos rasgavam a pele dos braços e pernas. O ar fedia a enxofre e carne podre. Parecia que o escuro da noite iria engoli-los. Subitamente, a luz fraca dos postes da Avenida L começou a despontar no céu escuro. Adriano mais uma vez gritou: Não para! Não para! Aquilo deu um ânimo a mais para todos continuarem. Logo viram a cerca de arame farpado. Rodrigo, que corria mais rápido, chegou primeiro, pisou em um arame e puxou outro para cima, formando uma abertura, na qual os garotos passaram. Depois que todos atravessaram a cerca, Adriano rendeu Rodrigo para que este passasse também. Com a pressa da aflição, todos se arranharam ainda mais nas farpas de metal dos arames. Extremamente ofegantes, suados, imundos e sangrando um bocado, eles seguiram para o meio da rua ao perceber que não tinha nada atrás deles. Rodrigo, ao olhar para sua direita, com as mãos nos joelhos, completamente exausto, conseguiu ver os vultos do grupo que antecedeu-lhes desaparecer correndo na ladeira da Avenida L com a Avenida Benu Marcondes. Quando alguém conseguiu falar alguma coisa, saiu um: Tá que pariu, meu irmão! Que porra foi aquela? Aos poucos, foram recuperando as forças e se encaminharam para a calçada mais uma vez, discutindo o que cada um iria dizer em casa para justificar o estado em que eles estavam.
Foram alguns minutos de debate, cada um jogando uma ideia. Adriano, que ainda estava pensando no que tinha visto, tentando processar tudo o que aconteceu, de vez em quando olhava para os colegas e sentia que alguma coisa estava errada. Aquilo começou a incomodá-lo. Seu coração estava apertado. Ele não estava conseguindo entender o que era. Olhava para os amigos que falavam sem parar, uns por cima dos outros, com a adrenalina ainda correndo solta pelo corpo, quando a revelação caiu como uma bomba atômica, fazendo seu coração errar a batida, deixando um frio polar em seu estômago e desencadeando um arrepio de medo que subiu pela espinha até sua nuca. Abruptamente ele gritou: Ei, 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 pera um pouquinho aí. Cadê o leão?